Graças e paz, irmãos, boa noite a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham pelo Instagram. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão no livro de Gálatas, capítulo número 4. Se você pode acompanhar a Bíblia, com a sua Bíblia, abra nesse livro. A gente hoje vai ver o versículo 1 ao 7. Estamos com os nossos irmãos aqui de modo presencial, você que nos assiste, que participa conosco também pelo Instagram. E a gente vai realizando a leitura do mesmo modo que a gente tem feito, sempre lendo um versículo, fazendo a explicação dele e indo após o outro, tá certo? Antes de nós lermos a palavra, vamos novamente orar ao nosso Deus. Pai, nós oramos a Ti nesta noite, queremos te agradecer, ó Deus, pela rica oportunidade que nós temos de estarmos na Tua presença, por estarmos entre irmãos, em comunhão, mas também chegando, ó Deus, a lares, a casas, em que o Evangelho pode ser proclamado, as boas novas de salvação podem ser proclamadas, Deus, pode ser proclamada. Deus nos ajuda nesta noite, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Gálatas capítulo 4, versículo de número 1, a gente vai até o 7, ok? Nós vamos refletir na palavra do Senhor, versículo a versículo. Eis que o texto sagrado nos diz o seguinte, versículo 1. Digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. O que nós vamos refletir nesta noite, irmãos, é sobre a nossa filiação em Cristo. Nós vamos falar e dar continuidade, na verdade, àquilo que o pastor Edgley falou na semana passada. A parte final de Gálatas 3 nos fala que nós somos filhos do Senhor e em Cristo não há mais essa diferença entre o escravo e livre, homem e mulher, senhor e escravo, mas todos agora pertencem ao Senhor, são um no Senhor, de modo que nós estamos unidos a Cristo, né? Não há mais distinções entre classes, mas nós somos iguais perante o nosso Deus. E finalizando o capítulo 3, adentrando no 4, Paulo ainda fala sobre esta filiação. E aqui ele vai usar, irmão Cláudio, duas imagens interessantes, duas analogias, dois comparativos para que a gente possa compreender como alguém é filho ou filha de Deus, irmão Cristiano. Primeiramente ele usa a palavra herdeiro, que está no versículo 1, e depois ele vai utilizar a palavra filho, que está no versículo 5 até o versículo de número 7. Herdeiro e depois filho, ele vai utilizar essas duas imagens que estabelecem o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente pega a palavra herdeiro, a gente deve ir até o contexto do mundo de Paulo, tanto o contexto judaico, como também o contexto grego, né, grego-romano da época do apóstolo. Quando nós temos a palavra do Senhor falando sobre menor de idade, ainda não atingindo uma maioridade com relação a ser um homem adulto, nós temos duas posições ou duas diferenças entre o mundo judaico e o mundo grego. Na perspectiva judaica, um menino, né, um homem, só poderia ser um maior de idade quando ele chegasse aos 12 anos. Então, havia uma festividade, havia uma espécie de momento, né, de transição entre aquele menor de idade para ser um homem responsável segundo a lei, ou um homem responsável perante a lei. Então, um menino de 12 para 13 anos, numa cerimônia chamada Bar Mitzvah, ou seja, filho da lei, este menino judeu agora se tornava um homem responsável perante a lei judaica. Era assim a maioridade na perspectiva judaica. Na perspectiva romana, greco-romana, era aos 18 anos de idade. Como nós aqui, né? Nós estabelecemos, creio que seja uma influência
até da cultura romana, que nós também pensamos de igual modo. E para os romanos, no mundo romano, o momento em que o garoto atingia a idade adulta era num festival chamado Festival de Apatória. Neste festival havia então a transição daquele que era menor de idade para ser maior de idade, responsável perante a lei e que se tornaria, legalmente falando, o herdeiro do pai. Ou se fossem vários filhos que atingissem a maioridade com relação acima dos 18 anos, eles seriam herdeiros. Então, na perspectiva judaica, de 12 acima, na perspectiva romana, dos 18 acima. Mas, particularmente para os romanos, como Gálatas é um livro que trata sobre esta perspectiva greco-romana, né, de pessoas gentílicas, de nações gentílicas, Paulo vai, então, neste contexto romano, explicar algo que para nós não é muito comum. Porque para nós a ideia de filho é todo aquele que tem uma relação biológica. Então, Yasmin, biologicamente, é filha de Fábio. Cláudio II e Cíntia são filhos de Cláudio e Débora. Lucas é filho de Paulo Júnior e de Glitziane. Biologicamente são os nossos filhos. Obviamente que nós temos também a adoção. Só que nós adotamos, ou quando alguém adota e toma fulano ou fulana para ser seu filho, este, no caso, é um filho adotivo. Biologicamente não pertence àqueles pais, mas de coração pertence a esses pais. No contexto romano, quando se atingia a maioridade penal, neste caso, o pai poderia declarar o filho ou aquele potencialmente filho, o seu filho legítimo e, portanto, herdeiro. Ele seria, neste contexto da maioridade, segundo a vontade do pai, quem determinava o curso da família. O pai diria: este é meu filho legítimo. E ali ele passaria a ser herdeiro segundo a lei romana. Havia uma festividade para declarar este menino romano, este menino greco-romano, que se chamava Liberalia. Era uma festa sagrada familiar que acontecia sempre no 17 de março, né, todos os anos, e ali era declarado o filho herdeiro numa família que era romana. Ali acontecia a adoção. É nesse contexto, então, que Paulo vai definir ou vai trabalhar como nós nos tornamos filhos de Cristo e abordando a questão de como nós devemos deixar todos os rudimentos da lei de lado e agora passarmos a agir, a viver como filhos de Deus e como herdeiros da promessa. Neste contexto, vimos na semana passada, no capítulo 3, versículo 26 a 29, que a nossa filiação define a nossa identidade. Não importa se é homem ou se é mulher, se eles creem em Cristo, logo são filhos de Deus. A nossa filiação no Senhor define a nossa identidade. E hoje nós vamos ver 2 pontos. A filiação estabelece os nossos direitos, versículo 1 ao 5, e a filiação explica nosso acesso ao Pai, nosso acesso a Deus, versículos 6 e 7. Então hoje nós vamos ver como ela estabelece os nossos direitos e como essa mesma filiação explica o nosso acesso ao Pai. Quando Paulo começa no versículo 1, ele vai dizer: meus irmãos, o herdeiro é menor de idade, durante o tempo em que é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então, enquanto ele não chega à maioridade, este filho potencialmente herdeiro não difere do escravo. Ele não apresenta direitos legais. Ele está debaixo de um senhorio. Assim como um escravo não possui vontade, não possui liberdade, está à mercê do seu senhor, assim também um filho, nessa conjuntura do apóstolo Paulo do primeiro século, também não possui
liberdade. Também não possui responsabilidades de acordo com a lei. Não possui liberdade para tomar as suas decisões. Ele só conseguirá fazer isso quando atingir certa idade, já pré-determinada. Não é algo que o filho faça por si mesmo. Há todo um agendamento, uma organização, uma tradição que delimita a liberdade deste sujeito. Então, quando a gente lê o versículo número 1 de Gálatas capítulo 4, nós vemos que a criança de menor era potencialmente herdeira, mas não legalmente herdeira de todas as propriedades que tinha o pai. E nisto, em nada ela diferia com relação aos escravos. E aí nós vamos para o versículo de número 2, que nos diz: mas essa criança, este menino, enquanto é menor de idade, está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Os irmãos se lembram na semana passada que em Gálatas 3, 24, diz que uma das funções da lei é que ela funcionava como aio, ela funcionava como um guardião, ela funcionava como um instrumento que deveria levar a pessoa, a humanidade, os judeus, o povo de Deus, até uma perspectiva do Messias que haveria de vir. Ela é um guardião, ela é um instrumento, um aio que direciona alguém até Cristo. Esta é uma das funções da lei. Então, Paulo agora vai sair de Gálatas capítulo 3, que nos fala sobre a imagem da lei como uma guardiã, e agora Paulo vai falar que a lei age como um tutor ou um curador. Como guardiã, como aio, ela era uma espécie de... Ele vai relacionar uma imagem de um escravo, que na época antiga tinha a responsabilidade de educar a criança. Então, não o pai, não a mãe, mas um escravo da casa tinha a responsabilidade de oferecer educação àquela criança. É diferente a imagem do capítulo 3 para a imagem do capítulo 4, em que tanto tutores e curadores, que são sinônimos, apresentam o mesmo significado. Agora, esse tutor, esse curador é responsável pela herança, porque o filho não está apto a negociar. Quem o faz e quem administra são os tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo pai. Até que o pai possa dizer, legalmente falando, o meu filho é um ser responsável, quem age anteriormente ao pai são os tutores e curadores. Todas essas figuras nos remetem, estão relacionadas com a lei. Então, o que Paulo vai dizer, quando a gente aplica esta palavra ao nosso coração, até o versículo 2, é de que houve um tempo em que o Senhor deu ao seu povo a lei. E como já vimos aqui, uma lei dividida em 3 aspectos, em 3 áreas, uma área moral, que a gente chama de os 10 mandamentos, ou o decálogo, uma área civil e uma área cerimonial, a maneira como o judeu adorava a Deus, oferecia os seus sacrifícios a Deus, o seu culto a Deus, e a maneira como eles se relacionavam uns com os outros, a gente chama de a lei civil. Por um tempo pré-determinado, especialmente o aspecto civil e cerimonial da lei, deveriam trazer ao judeu a perspectiva daquele que cumpriria tais sacrifícios e tais mandamentos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela tem um tempo determinado, é até o Pai designar o tempo certo para que não mais sejamos educados, levados por essa lei, capacitados por essa lei, mas agora capacitados, educados, santificados, consagrados por meio de Cristo.
Há um tempo certo para isso. E aí nós vamos então ao versículo de número 3. Assim também nós, ou seja, Paulo está dizendo, assim como nós vemos o contexto da nossa época entre uma criança, os tutores e curadores que administram, que são responsáveis pela herança dessa criança, agora nós, quando éramos menores, isto é, quando estávamos debaixo da lei, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Até Cristo vir, nós estávamos escravizados. Quando Cristo veio, algo novo vai acontecer. Grande problema, irmã Vitória, é que este povo outrora escravizado, agora tem a Cristo, mas prefere ficar escravizados aos rudimentos do mundo. Por isso que Paulo, na próxima semana, a gente vai ver em Gálatas 4, do 8 em diante, como eles agiam de maneira muito insensata. Porque já tinham aquele que havia cumprido a lei, aquele que nos havia resgatado, e ainda assim eles estavam inseridos numa vida em que ansiavam por obedecer certos aspectos dos quais Cristo já havia cumprido. Em Cristo, tal lei se cumpre. Ele é aquele que cumpre por nós, Ele é o nosso Salvador e Ele é suficiente. Cristo é suficiente. O problema dos Gálatas, então, é um problema que também se relaciona com o mundo atual, em que as pessoas não conseguem conceber como a salvação é pela graça mediante a fé. Sempre nós estamos buscando alguma maneira pela qual nós devamos ser salvos, e sempre a gente está se perguntando o que eu preciso fazer para ser salvo. O irmão Cláudio está dizendo que precisa acrescentar, né? Precisa acrescentar algo. Vem muito à minha mente agora, o exemplo do jovem rico, quando se apresenta a Jesus, ele vai dizer o seguinte: Senhor, o que eu devo fazer? Eu tenho cumprido isto, tenho cumprido aquilo, agora o que me falta fazer para herdar a vida eterna? A concepção aqui é uma concepção meritória, em que o mérito é meu para ser salvo. Eu já tenho feito isso, eu me considero ser alguém bom. Mas o que eu preciso fazer além disto para herdar a vida eterna? E muitas pessoas hoje pensam de igual modo. Pensam que devem ser salvas e podem ser salvas através de boas obras que praticam ou pela observância de alguns mandamentos, de leis e de preceitos. E aí tudo aquilo que Cristo fez fica relegado a um segundo plano, a um terceiro plano. Cristo deixa de ser a centralidade, o que é uma distorção da Escritura, o que é uma distorção do Evangelho, que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se algum dos irmãos tiver alguma pergunta, podem fazer. Irmão Fábio, ele me traz a pergunta, e os irmãos que estão aqui presencialmente podem falar no microfone, tá certo? Então, o que Paulo vai nos ensinar aqui, irmãos, até o versículo 3, é de que anteriormente nós estávamos escravizados pelos rudimentos da lei, e agora algo novo acontecerá. Se tudo isso aconteceu até o versículo número 3, então nós temos uma nova perspectiva que se encontra no versículo de número 4, e nos diz: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós estávamos escravizados a esses rudimentos, até que Deus enviou a quem, irmãos? Enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo. Isso é interessante. Cristo veio ao mundo, historicamente falando, no tempo certo, no tempo determinado por Deus. E é interessante, irmão Cristiano, esse tempo determinado por Deus, porque a época do século I,
havia um contexto ideal para a proclamação do Evangelho, irmão Fábio. Se nós pensarmos, dentro do Império Romano havia a famosa Pax ou Paz Romana. Isto é, as nações que estavam sob o senhorio de Roma, dentro dos limites romanos, do Império Romano, havia certa segurança. Havia boas estradas para a locomoção de gente que saía do mundo todo até Roma e de Roma para todo o mundo ocidental conhecido. Havia, de certa maneira, relativa paz, relativa segurança dentro dos limites romanos. Havia uma língua universal, que para nós hoje é o inglês, naquela época era o grego. Então havia uma língua em que os povos daquela região falavam, inclusive Paulo, que era o grego. E havia na perspectiva judaica toda uma religiosidade, toda uma espiritualidade construída ali. Monoteísmo, um só Deus, Sagrada Escritura, patriarcas, promessas. E o judeu, a partir da pregação do Antigo Testamento, poderia chegar a Cristo. E sempre Paulo, quando pregava aos judeus, pregava no contexto que eles já estavam inseridos. Eles já conheciam a palavra. Eles criam no único Deus. Então ficava mais fácil agora de internalizar toda aquela pregação, todo aquele ensinamento a respeito de Cristo, de provar Cristo por meio da Escritura. Então, quando Cristo vem na plenitude do tempo, no tempo determinado pelo Pai, toda aquela conjuntura já está feita. Tanto no aspecto romano, tanto no aspecto grego, tanto no aspecto judaico. Ele nasce ou ele vem na plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho, como nós já vimos em João, é o próprio Deus. Então este filho é Deus, ele é nascido de mulher, portanto ele é perfeitamente Deus, ele é perfeitamente homem, ele é plenamente capaz para salvar aqueles que estão perdidos no seu pecado, como Paulo fala em Romanos capítulo 5, por meio de um homem, Adão, o pecado veio ao mundo. Mas o que se dirá daqueles que creem naquele que veio, que é Cristo, e por meio dele são salvos? Esse Deus, que é ao mesmo tempo e perfeitamente homem, ele é Deus, ele é nascido de mulher, ele é nascido sob a lei, ele nasce debaixo da lei, ele precisa cumprir com as ordenanças da lei, e ao mesmo tempo ele se identifica com o pecador que está debaixo da maldição da lei. Embora sem pecado, Cristo se identifica conosco, Cristo cumpre toda a lei e ele é plenamente habilitado para nos salvar. Ele é nascido de mulher, nascido sob a lei, e uma vez que ele veio ao mundo, ele tem um propósito. Irmão Cláudio, por favor, versículo número 5. Qual é o propósito de Deus ter enviado o seu filho? O intuito, o objetivo, então, é para que Cristo pudesse resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Primeiramente, meus irmãos, o Senhor nos resgatou. Todo aquele que em Cristo crê, em Cristo acredita, deposita a sua vida, entrega a sua vida a Cristo, deve saber que este Cristo maravilhoso nos resgatou, pagou um alto preço pelo nosso resgate. Veja só, na perspectiva romana, um escravo da época, como também na perspectiva judaica, ele poderia, caso tivesse condições, ele poderia pagar o preço da sua alforria, ele poderia comprar a sua liberdade. Mas caso ele não tivesse condições,
alguém poderia pagar o resgate por ele. Nós não tínhamos condições, mas a palavra do Senhor nos diz que é exatamente o Pai que paga o preço pelo nosso resgate através do sangue precioso de Jesus, e o Filho nos resgata também ao dar a sua própria vida em nosso favor. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Vou pedir à irmã Débora que possa ler. Pode ligar aqui o microfone à esquerda, irmã. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 18. Logo em seguida, nosso irmão Cláudio pode ler Mateus, capítulo 20, versículo de número 28. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 18. E o irmão Cláudio, logo em seguida, vai ler Mateus, capítulo 20, versículo de número 28. 1 Pedro 1, 17 a 18, diz o seguinte: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, por ter-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Amém. Irmão Cláudio, Mateus 20, versículo 28. Mateus 20, 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Cristo veio para nos resgatar da maldição da lei. Que maldição, irmãos? Já vimos aqui em Gálatas 3, 10 a 14. Todo aquele que peca, todo aquele que transgride a lei está sob a sua maldição. Porque a lei vai dizer, você não deve cobiçar e você cobiça. Se cobiça, logo é um transgressor. E todo transgressor merece a condenação por sua transgressão, por seu pecado. De maneira que todos nós então estávamos perdidos. E nós não temos o poder de trazer resgate a nós, a não ser que alguém o faça em nosso favor. E este foram tanto o Pai quanto o Filho. O Pai envia o seu Filho, o Pai nos ama de tal maneira que envia seu Filho unigênito, gerado por Ele desde a eternidade, a fim de que todo aquele que crê em Cristo tenha a vida eterna. Ele não pereça, ele não morra, mas tenha a vida eterna. Que mensagem, irmãos, a gente pode desfrutar nesta noite na palavra do Senhor? Se nós pararmos para avaliar, para refletir, para ter a nossa mente na profundidade da Escritura, saber que nós éramos e somos incapazes, e que mesmo sendo limitados, frágeis, pecadores, transgressores, o Senhor muito nos amou e enviou seu Filho unigênito. Imagine alguém que tem filhos, imagine você que tem só um filho, se você seria capaz de dar a vida dele em prol de outra pessoa. Eu tenho só um filho, né, Glicene? Temos só um filho, Lucas. E não imagino que nós seríamos capazes de dar Lucas em favor de outra pessoa. É o contrário. Nós, como pais, nós dizemos, é a minha vida pelo meu filho. Se tiver de morrer, um de nós três, morramos, Gleticiano e eu, e Lucas fique vivo. Mas o Pai amoroso, o Pai misericordioso, é aquele que enviou o seu Filho para nos resgatar, e a morte de Cristo nos liberta da maldição da lei de todos quantos estavam sob a lei. Quem estava sob a lei? Tanto judeus como gentios. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 2. Ambos os povos, tanto um quanto o outro, estavam debaixo da lei. E agora o Senhor veio nos resgatar, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja que detalhe interessante na parte final do versículo 5. Nós somos resgatados,
nós fomos libertos a fim de que fôssemos recebidos ou recebêssemos a adoção de filhos. A palavra, o verbo é receber. O verbo não é alcançar, pressupondo mérito humano, pressupondo obra humana, pressupondo esforço humano, intelecto humano. O verbo aqui utilizado é receber. Domingo mesmo, nós estávamos comendo e uma vizinha da minha sogra foi até a casa dela. Estava chegando, Fábio, ali na casa da minha sogra, e a vizinha chegou, bateu na porta. Quando eu cheguei ali, disse: opa, boa tarde, o que a senhora deseja? Não, vim deixar aqui uma carne para a Zizi, que é a minha sogra. Irmão Cláudio, era uma costela de porco, assadinha, no prato, ali, saborosíssima aquela carne. Mas ela não levou só a carne, ela levou um almoço inteiro. Na minha sogra tinha feito o almoço, aí ela levou o almoço inteiro, feijão, arroz, salada, todo mundo. Uma bênção. Agora, a minha sogra não fez nada para receber aquilo. Nós temos percebido que a vizinha, de muito bom grado, deseja ser sempre generosa com outras pessoas. Porque são pessoas novas naquela rua, são pessoas que ainda estão se conhecendo. E minha sogra não havia levado um almoço, um jantar para ela, mas ela do nada chegou ali e trouxe um almoço. E no domingo retrasado também levou uma carne lá para minha sogra comer. Irmã Débora, fala aí no microfone. Eu acho que essa carne, ela levou para o pastor, viu? Porque eu tenho certeza que a mãe de Leiciano não come esse tipo de coisa. Mas como Deus é fiel e poderoso, sabia que o servo dele estava lá, então veio a carnezinha perfeita para o pastor. Amém. Eu fui contemplado, fui abençoado por tabela, né, irmã Débora? Fui abençoado por tabela. Agora, nós não havíamos feito nada, ela fez. Como pessoas distantes, né, de Cristo, nós, na verdade, aquilo que nós fizemos em relação a Deus foi tudo aquilo de ruim, de mal, transgressor, malicioso, pecaminoso. Fizemos tudo de ruim, tudo de mal, mas ainda assim o Senhor foi bondoso conosco, o Senhor foi compassivo conosco, o Senhor nos resgatou da maldição da lei e nos recebeu para que fôssemos adotados como filhos dele. Portanto, a condição legal aqui da mudança do menor de idade para aquele que se tornará adotado por Deus e herdeiro da vida com Deus, das promessas de Deus, a condição, a centralidade repousa no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por meio dele que nós somos recebidos agora como filhos e filhas de Deus, e isso não implica mérito nosso, isso implica mérito para Cristo, por todo sempre. Uma vez que agora alguém é adotado, uma vez que agora alguém é legalmente herdeiro, o que acontece? Nós anteriormente estávamos, segundo o versículo 2, debaixo de quem, irmãos? Debaixo de tutores e debaixo de curadores. Porque nós éramos menores de idade. Nós não sabíamos o que fazer com a herança. Embora potencialmente herdeiros, legalmente nós não éramos. Mas agora que nós somos adotados pelo Senhor, agora nós não precisamos mais de curadores e nem de tutores, porque agora nós somos pessoas responsáveis, porque agora foi declarado que Vitória é filha de Deus, agora foi declarado que Cristiano é filho de Deus, porque agora eu preciso estar debaixo deste tutor e deste curador, não é mais preciso, nós somos filhos, e se somos filhos, também somos herdeiros, coparticipantes desta herança em Cristo. Então, os antigos relacionamentos são cortados e as dívidas e obrigações passadas foram canceladas. Não há mais dívida, não há mais condenação, agora nós somos salvos em Cristo.
Finalmente, para nós encerrarmos a palavra, a ministração, o estudo de hoje à noite, nós vamos ao versículo de número 6 e ao versículo de número 7, que nos diz: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Romanos 8, 14 ao 17. Veja o que o Espírito faz na nossa vida. Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam, o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem possibilita o nosso acesso direto a Deus? O próprio Espírito. Quem testifica em nosso coração de que agora somos filhos de Deus é o Espírito. O mesmo Pai que envia o Filho é o Pai que também envia o Espírito. Um envio que sinaliza de que agora nós pertencemos ao Senhor. Efésios, irmão Cláudio, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 13. Esse Espírito é aquele, o Espírito Santo é aquele que garante a nossa filiação. Efésios, capítulo 1, versículo de número 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia da nossa filiação. Agora nós somos pessoas, filhos e filhas de Deus, que temos acesso a Ele, intimidade com Ele, e podemos dizer Abba, Pai. A palavra Abba aí no caso é pai, em aramaico, e o segundo pai seria no grego. Então nós temos uma palavra em aramaico e temos uma palavra no grego. Isso é interessante porque são duas palavras que manifestam bem que não há dois povos, mas um só povo, gentio e judeu, agora convertido em Cristo. E o outro indicativo disso, que é muito interessante, é de que um escravo, naquele contexto greco-romano, poderia chamar o Senhor de pai. O escravo poderia chamar o Senhor de pai, quando ele queria dar um tom respeitoso. Mas um escravo jamais diria papai. Jamais usaria um termo com tanta ternura como nós filhos usamos com os nossos pais. Só quem diz papai, ou como nós dizemos aqui no Nordeste, painho ou paizinho, são filhos. Filhos é que utilizam esta terminologia. Como você e eu podemos adentrar na presença do nosso Pai e dizer, tu és o nosso papai. Nós podemos ter esse livre acesso, essa abertura para uma afetividade da qual muitas pessoas não conseguem entender quem é Deus. Muitas pessoas em suas mentes, elas imaginam o Senhor sendo aquele tipo de carrasco, pronto a açoitar, pronto a julgar, pronto a exercer domínio,
fazer tantas coisas, mas sempre no sentido de punição, mas não conseguem conceber a Deus no sentido de Pai. Todo aquele que em Cristo crê e acredita, agora se torna filho de Deus e pode de maneira muito íntima dizer: Abba, Pai, Tu és o meu Pai. Agora, de maneira familiar, você e eu podemos dizer isso, de modo que o versículo 7 encerra esta sessão dizendo: assim você já não é mais escravo, assim você já não é menor de idade, assim você não está mais debaixo de todos os condicionamentos da lei. Agora você já está noutra relação, uma relação de filho para com o seu pai. Você agora é filho e, sendo filho, também é herdeiro por Deus. Não por obras, mas por aquilo que o Pai fez, por aquilo que o Filho fez, por aquilo que o Espírito Santo fez. Toda a Trindade Santa concorrendo para a obra de salvação minha e sua. Para nós finalizarmos, vamos ler Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Agora nós somos herdeiros do Senhor. Se você é filho, também você é herdeiro do nosso Deus. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Irmã Débora, por favor. Tito capítulo 3, versículo 4 a 7. Tito 3, 4. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o Senhor amor por nós, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Até o 7, desculpe. Que ele derrama. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém. Somos herdeiros porque fomos justificados pela graça do Senhor, pela fé no Senhor, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não por nossas obras, mas por aquilo que Ele fez. Que bênção, irmãos, nós podemos contar, nós podemos experimentar com esta salvação em Cristo. Quão abençoador é quando nós vemos na palavra do Senhor todas essas bem-aventuranças, todos esses benefícios da nossa filiação com Cristo. Para encerrarmos, a nossa filiação define nossa identidade, ela estabelece os nossos direitos como herdeiros em Cristo e ela explica o nosso acesso ao Pai. Alguém pode dizer, alguém pode se perguntar, talvez você hoje, participando pelo Instagram, possa se perguntar: como eu me torno um filho de Deus, como eu me torno uma filha de Deus? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos diz: a todos quantos o receberam a quem? A Cristo, Ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Todo aquele que é salvo e salva só pode ser por meio de Cristo, crendo nos méritos de Cristo, na sua morte na cruz. Somente aqueles que creem nele podem ser salvos. Não deixe que essa oportunidade não a deixe para depois. Mas hoje mesmo, comprometa-se com Cristo. Hoje mesmo, entregue a sua vida a Cristo e torne-se, pela graça dele, um filho do Senhor
uma filha do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Feche os seus olhos e que você possa orar aí onde está, que a gente possa agora colocar a nossa vida diante do Senhor e agradecer a Ele por tão rica bênção derramada em minha vida e em sua vida, de que agora somos filhos e herdeiros em Cristo. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor e com livre acesso a Ti, ó Deus, nós agradecemos, nós nos regozijamos, nós nos alegramos, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor foi rico em misericórdia. Nós não merecíamos, mas ainda assim o Senhor nos resgatou por um alto preço, preço de sangue. O Senhor morreu a fim de nos dar vida e vida eterna. Graça nós te damos, ó Deus, por tão maravilhosa salvação que não poderíamos alcançar. Pelo contrário, nós a recebemos pela graça do Senhor, mediante a fé em Cristo. Que esta palavra, que esta meditação, que esta reflexão possa, ó Deus, chegar a cada ouvinte, ó Deus, tanto aqueles que estão aqui presencialmente, como também aqueles, ó Deus, que estão nos assistindo pela internet, que a Tua palavra possa encontrar lugar seguro em cada coração e esta palavra possa frutificar para a salvação de todo aquele que nos assiste esta noite. Fica conosco, nos abençoa, nos dá uma noite de sono reparadora e que amanhã possamos continuar, ó Deus, realizando tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É assim que nós oramos em Teu santíssimo nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.